Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo aí de correção de redação e seguimos com a UFSM. Vamos falar aí da carta aberta? A filha me mandou uma redação sobre a carta aberta, né? Ela é aluna aí das correções e a proposta é sobre uma carta aberta aos líderes do movimento anti-vacina da sua cidade. E aí, vamos fazer aí a correção. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a teoria e agora vamos para a prática. Mas antes, enquanto vocês curtem, comentam e compartilham, eu rodo a vinheta. Vamos lá então? Partiu para correção? A proposta, então, né, ela é aluna aí da galera que adquire apenas as correções, tá? Tem essa opção lá na minha plataforma. E aí a filha fez carta aberta aos líderes do movimento anti-vacina da cidade. Gente, lembrando, né, a orientação é para que o local e a data sejam colocados aqui embaixo, tudo bem? Sejam colocados ao final aí da carta. E aí você deixa o título, né, bem no meio da linha. Carta aberta aos líderes do movimento anti-vacina, tá bom? Cuidado com as margens, né? Para atender aí as margens, tá? E aí, vamos ver. Meus caros senhores, eu, como enfermeira do hospital público da nossa cidade, venho os informar, então venho informá-los da nossa realidade nas últimas semanas, ao qual tenho vivenciado um colapso da saúde pública com casos de doenças que poderiam ser evitadas com a vacinação. Essa que vocês tanto menosprezam, influenciando a muitos a negligenciá-la. Então, olha só, você contextualizou a situação, você falou quem é você falou aí com essas pessoas, você disse o que você queria dizer. Beleza, fechou. Pontos que precisam ser melhorados. A questão da língua portuguesa, principalmente os elementos aí de retomada, venho informá-los, né? Esse ao qual. E cuidar também com a pontuação, tá bom? Você precisa pontuar melhor o seu texto, no sentido de trazer aí períodos no parágrafo, então escrever aí no mínimo 2 períodos por parágrafo, tá? Por quê? Porque dessa forma você usa os conectivos e dessa maneira você vai construindo aí a articulação, né? A progressão do seu texto, você vai conseguindo relacionar o que é necessário relacionar. Sob esse aspecto, venho, então cuidado aí com a repetição, você já falou do venho ali em cima, os relatar, então venho relatar a vocês as consequências do seu movimento, então cuidado aí com a concordância, se você tá falando no plural, então o movimento é de vocês, não é apenas de uma pessoa. No qual, né, cuidado com o uso do qual, a qual, vocês defendem de forma vital, sem atentar-se aos resultados que são tantas mortes e prejuízos. Somente nessa semana, precisei desmarcar procedimentos urgentes para tratar de doenças que poderiam ter sido prevenidas com a vacinação. Além do risco que coloca os meus pacientes, o dinheiro público é desperdiçado quando colocamos vacinas no lixo e compramos remédios caros para tratar as pessoas, que muitas vezes não se recuperam e vão a óbito, sem acento. E aqui, acento no ó. Então, olha só. O que está faltando no seu texto, amor? Está faltando organização. Você precisa planejar a sua redação. O que você vai escrever? Nesse parágrafo eu vou falar, né, como essa situação interfere no bom andamento aí, no bom atendimento às pessoas. É isso que eu vou trazer. Então, foco naquilo que deve ser desenvolvido. Você tem que ter esse cuidado para você planejar a sua redação e não começar a falar aí sobre qualquer assunto ou centenas de assuntos e acabar se perdendo. A falta de pontuação também é um fator prejudicial, porque o seu texto ele acaba ficando muito confuso, não há uma clareza. Eu não consigo visualizar o que você queria desenvolver, o que você queria abordar, entende? E aí isso influencia na compreensão da sua redação, e aí a sua carta aberta não cumpre o seu propósito, né? Então, o tempo todo você precisa especificar a situação e se mostrar
muito, muito, como que eu posso dizer? Você precisa se mostrar incrédula em ter ainda pessoas que são contrárias à vacinação. E aí você vai escrever essa carta se posicionando, questionando essa postura dessas pessoas, criticando essa postura das pessoas. Então você precisa ser muito clara na forma como você vai argumentar. Então você fala assim, ó, prezados líderes, ainda que vocês acreditem que essa postura de não se vacinar é um direito de vocês, eu, como profissional da saúde, reitero que essa abominável situação causa um problema ainda maior, especialmente por isso, por isso, por isso, por isso e por aquilo. Pronto. E aí você vai aprofundando, sempre pensando no sentido de você precisa convencê-los de que é abominável existir esse movimento, de que esse movimento causa consequências, de que esse movimento não deve persistir. Então é aí que você vai convencer, né, os seus leitores disso. Mas assim, ó, o ponto principal é a questão da pontuação. Você precisa pontuar o seu texto. Então, organize aí a sua redação no sentido de trazer períodos curtos e períodos bem relacionados, que realmente mostrem, né, o seu posicionamento, períodos que sejam construídos aí com os operadores argumentativos e que dessa maneira eles busquem aí o convencimento, busquem reivindicações, exemplificações, justificativas, respostas. Além disso, é possível reiterar sobre a irresponsabilidade social da sua tese. Olha lá, da sua tese. Tese de quem? De quem você está falando? Olha lá, ó. Outro ponto, como que você poderia ter escrito, né? E aí você traz. Outro ponto que deve ser destacado é a irresponsabilidade de vocês ao divulgarem tal e tal e tal informação. Ao divulgarem isso, aquilo e outro. Entendeu? Nesse sentido, a vacinação como agente positivo de defesa do organismo já comprovado. Aqui tem um probleminha de retomada. O que é comprovado? A defesa do organismo, um agente positivo de defesa do organismo, tá? Salvou a humanidade de epidemias e doenças persistentes, como sarampo, a rubéola, acentuação, cachumba, Covid-19, dentre tantas outras. Entretanto, vocês persistem em defender que as vacinas matam, sem base científica, levando os muitos a acreditarem nesse absurdo que os leva a uma ideia egoísta em que se esquecem de que, quem se esquece de alguma coisa, de que a vacinação é para o bem comum de toda a sociedade. Qual é o principal erro da carta aberta? Que eu percebo aí nas redações. O principal erro da carta aberta é justamente não cumprir com o propósito da carta, que é o quê? Que é exigir, que é reivindicar, que é questionar, que é exigir convencer o seu leitor disso. Então você é o quê? Enfermeira num hospital público, coloque-se nessa situação. Você fecha os olhos como uma enfermeira de um hospital público que está recebendo o tempo todo pessoas com doenças que poderiam ser evitadas se a vacinação ocorresse. Crianças, por exemplo, que são acometidas por meningite, por doenças muito sérias, simplesmente porque os pais não querem se vacinar, porque os pais escutam esses líderes dos movimentos.
Como que você vai falar com eles? O que você vai falar com eles? Como que você vai se posicionar em relação a isso? Qual será a crítica que você irá fazer? É nesse sentido que a sua redação precisa ser construída. É nesse sentido que a sua redação deve ser elaborada. Então, por isso que eu digo, gente, antes de produzir a carta aberta, o artigo de opinião, enfim, ou qualquer gênero, você precisa trazer para a sua realidade. Especialmente esses gêneros que já especificam a máscara social, que eles já dizem, né, o que ele quer que você escreva, a perspectiva que você tem que abordar. Você tem que ter esse cuidado, você tem que ter essa atenção para justamente conseguir cumprir o propósito do gênero. Então perceba que você, como uma enfermeira, você não consegue convencer esses líderes do movimento. Por quê? Porque uma coisa é você falar lá com saúde que você é contrário à vacina, outra coisa é você estar lá na linha de frente e receber pessoas doentes o tempo todo, entende? Portanto, custo a implorar que analisem cuidadosamente seus posicionamentos. Sua defesa traz consequências sociais que custam muito caro. Então, olha lá, palavras repetidas. Outra coisa, às vezes, né, você fala no plural para eles analisarem e depois fala no singular, sua defesa. Então, aí também tem um controle de vozes que não está muito claro. Às vezes você fala no singular, depois fala no plural. Então, aí você vai ser penalizada também por isso. Sociais que custam muito caro, não somente o sistema de saúde, mas, então, sempre que você usar o não só, você deve usar o mas também. Não somente isso, mas também aquilo. Esse parzinho precisa ser seguido, tá? Não somente o sistema de saúde, mas também a cada familiar que perde o ente querido por doenças que poderiam ser prevenidas e evitadas. Respeitosamente, aí as iniciais do nome, que era o que a proposta solicitava, e aí o local e a data deve ser colocado aqui embaixo. Então, o que eu quero que você reorganize? A base da carta aberta é justamente essa, seguir o comando. Então, você, uma enfermeira que trabalha, né, no hospital, você foi incumbida de escrever uma carta aberta direcionada aí aos líderes do movimento anti-vacina, em nome de todos os seus colegas. Então, você foi a responsável por produzir. Então, por que você escreveu essa carta? Para questionar, para exigir mudanças, para exigir alterações, para reivindicar mudanças. Então, por que você resolveu escrever essa carta? É nesse sentido que você tem que produzir a sua redação. É essa a função da carta aberta. Então, seja incisiva na sua argumentação, seja específica na sua argumentação. Pontue o seu texto, cuidado com as palavras repetidas, cuidado com a falta de pontuação na sua redação. Tudo bem? Beleza? Bora escrever redação, meu filho? Bora escrever redação!